Como criar um projeto de software do zero? Nesse vídeo você vai aprender todo o processo que nós utilizamos para a criação de banco de dados, comunicação, layouts, páginas e tudo que envolve a criação de um software por completo. Como criar um sistema do zero? Nesse vídeo aqui eu vou te explicar e eu quero que você entenda toda a estrutura que a gente utiliza aqui na Coditech Software para criar sistemas. Essa estrutura é um pouco parecida com a estrutura de criação de sistemas para telefones, mas é um pouco diferente em alguns quesitos que eu vou mostrar para você daqui a pouco. Mas a primeira coisa quando a gente pensa na criação de um software, na criação de um sistema, é no banco de dados. E o que o banco de dados é? O banco de dados nada mais é do que uma estrutura onde a gente salva todos os dados e informações do seu sistema. Então, basicamente, cadastro de clientes, cadastro de pessoas, cadastro de produtos, tudo isso a gente salva direto no banco de dados. E nós vamos utilizar aqui como exemplo um tipo de projeto que é bem interessante, que são projetos que geralmente chegam aqui para nós, que são projetos de gerenciamento interno. Então, projetos de gerenciamento interno são projetos para você controlar funcionários, clientes, produtos, pedidos, fornecedores, eventos, calendários e assim por diante. Todo projeto deve ter toda essa estrutura aqui, começando por um banco de dados, que é onde você vai armazenar aquelas informações para que ela não seja perdida. Então, toda vez que você acessa um sistema, um aplicativo, etc., a informação que você colocou lá, ela precisa persistir. Para ela persistir, ela precisa ter um banco de dados. E nesse banco de dados a gente cria as informações, né? A gente poderia ser mais descritivo aqui, por exemplo, a gente pode colocar aqui que no banco de dados a gente vai ter algumas tabelas, né? O banco de dados é bem semelhante ao Excel, então a gente pode ter tabelas e colunas. Então, tabelas e colunas. A gente pode ter tabelas de clientes, de fornecedores, produtos, agendamentos e assim por diante. A gente pode ter diversas informações aí nesse banco de dados. Esse aqui é só um exemplo do que a gente pode ter lá, tá? Então, primeiro a gente precisa do banco de dados. Depois que a gente constrói essa estrutura do banco de dados, que ela parece que é simples, mas não é tão simples, ela é complexa porque algumas informações têm relacionamento entre si, né? Por exemplo, pode ser que um cliente ele compre um produto e um produto está atrelado a um cliente. Então, a gente precisa construir um relacionamento entre eles, o agendamento está atrelado ao cliente, os clientes atrelados a agendamentos, talvez esteja atrelado aos clientes, agendamentos e produtos, e a gente precisa construir todo esse relacionamento. Depois a gente tem a parte de API, né? O que seria ali uma API? A API é o que vai fazer a comunicação, que vai enviar e receber dados do banco de dados. Então nós construímos essa API utilizando uma linguagem de programação que nós utilizamos aqui na Coditech. A gente utiliza diversas linguagens de programação aí para o desenvolvimento de APIs, a depender da necessidade, da velocidade necessária, da estrutura, a quantidade de acesso, entre várias outras coisas. Então, a API ela envia e recebe informações de um banco de dados. Então, ela envia dados, por exemplo, eu estou enviando dados de clientes, eu estou criando um novo cliente. Então, a API pega esses dados e salva os dados do cliente aqui. Mas vamos supor que lá para frente eu quero consultar dados de clientes, né? Então, eu vou pedir ao banco de dados quais são os dados do cliente ABC e ele vai me retornar esses dados para a nossa API. Tá? Então a API basicamente essa que a gente chama de interface, né, de comunicação, que vai fazer a comunicação entre o banco de dados e o nosso sistema para que você consiga ver essas informações online lá, né? Então ela faz essa intermediação para nós. E aí a gente tem o nosso front-end. Se você não é uma pessoa técnica, provavelmente você não está familiarizado com esse termo, mas o front-end é tudo aquilo que é visível em qualquer site, ou sistema, ou aplicativo. Então, tudo aquilo que é visível, que é aquilo que você clica, as informações que você vê, as coisas que você clica, as informações que você muda, tudo que você preenche, mexe, muda, clica, está relacionado ao desenvolvimento front-end. E o desenvolvimento front-end, que são as telas, né, do próprio sistema, do aplicativo, elas são criadas anteriormente em um software que nós utilizamos. Em alguns casos Figma, em alguns outros casos a gente utiliza o Stitch, que é um outro software que a gente utiliza também para prototipação de telas e criação de algumas telas. E as telas são criadas normalmente baseadas no nosso banco de dados. Então, igual a gente informou aqui em cima, o banco de dados você tem tabelas e colunas, você tem clientes, fornecedores, produtos, agendamentos, perfil, por exemplo. Então, baseado nessas informações que eu tenho, provavelmente eu vou ter que criar telas, né? Então, telas únicas, por exemplo, eu vou ter que criar uma tela aqui única de clientes, onde eu preciso listar esses clientes, listar, editar, criar e deletar clientes, certo? Então eu preciso ter uma tela dessa.
Eu precisaria também ter uma outra tela aqui de produtos com a mesma coisa, produtos estar, rapaz, escrevendo tudo errado, estar, editar, criar e deletar e assim por diante. Então, de acordo com as informações que a gente tem no nosso banco de dados, a gente precisa criar as nossas telas, basicamente, tá? Por isso que o banco de dados ele é o mais importante, ele é a base de tudo e a gente constrói esse banco de dados com base nas informações que a gente pega do cliente. Então, o cliente diz que ele precisa de um sistema para gerenciamento interno de produtos, clientes, fornecedores. Enfim, a partir desse escopo aqui, né, que seria, digamos assim, o principal, que vem antes de tudo, a gente consegue construir todo o nosso sistema derivado dele, tá? Então, as telas, depois que a gente cria as telas, que a criação de telas nada mais são do que imagens, né? A gente vai criar algumas imagens, a gente vai criar alguns protótipos, algumas tipografias, utilizando a cor da empresa, utilizando o logo de empresa, utilizando alguns padrões de comunicação da empresa. Depois que a gente cria essas telas, a gente parte para o desenvolvimento front-end, né? Então, fizemos as telas, a gente vai para o desenvolvimento front-end, que nada mais é do que criar a parte realmente visível e clicável. A partir daqui ela é só uma imagem, são só informações ali, e depois que a gente passa para cá, são informações vivas, são clicáveis e que vai enviar informações para a API, que envia para o banco de dados, e vai receber informações que vêm do banco de dados para a API, para o front-end, tá? Basicamente esse é o processo, e depois que a gente tem tudo isso daqui, a gente precisa de algumas coisas, né? A gente precisa colocar tudo em um ambiente de nuvem, né? Que normalmente a gente coloca no ambiente de nuvem. Deixa eu colocar aqui, ambiente de nuvem, que nada mais é do que um servidor, né? Um computador que vai ficar online 24 horas por dia, 7 dias por semana, para que o seu sistema seja acessível. Terminamos o front-end vai para o ambiente de nuvem. Terminamos a API vai para um ambiente de nuvem. Deixa eu puxar aqui do lado, vai ficar melhor. A API vai para um ambiente de nuvem. E o banco de dados é a mesma coisa, precisa ser acessível por todo mundo, então precisa estar na nuvem, precisa estar online. Beleza? Então, basicamente, isso aqui seria a estrutura para criar um sistema. É claro que no meio de várias coisinhas aqui, tem muitos detalhes e muita complexidade envolvida nesse meio tempo aqui, tanto na criação do banco de dados, de APIs, permissões, front-end, enfim. Só dando um exemplo básico, por exemplo, no front-end você tem diferentes tipos de tela, né? Diferentes tipos de telas. Então, para cada tipo de tela você precisa ter essas informações, você precisa ter controle de erros. Então, se o sistema tiver com disponibilidade ou falta de acesso, enfim. Na API também você precisa ter cuidados com segurança, né? Por exemplo, se a pessoa está tentando acessar a API e não tem permissão, ou está fazendo muitas requisições, muitos pedidos, ou alguma coisa do tipo simultaneamente, você precisa de ter segurança, tipos de acessos, criptografia de dados, porque você não vai salvar a senha do usuário direto lá no banco de dados, né? Você precisa dessa criptografia. E aqui são os relacionamentos, otimizações de consulta e assim por diante, tá? Basicamente essa é uma estrutura para criar um sistema. Se esse vídeo te ajudou a te esclarecer um pouco, se você é uma pessoa técnica ou não, deixe seu comentário aqui embaixo. Se você precisar ou quiser desenvolver o sistema com a gente, sabe que a Coditec é uma empresa de desenvolvimento de software, a gente faz tudo isso aqui para você, mesmo que você não tenha conhecimento técnico, com total transparência a gente faz toda a criação de um sistema para você do zero e você começa a poder utilizar já na sua empresa, com seus funcionários, independente da necessidade que você tenha ali, tá bom? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever nesse canal para acompanhar mais vídeos deste tipo.